A fé, meus irmãos, costuma ser descrita como um caminho banhado por luz, onde os relatos de milagres, redenção e triunfo se entrelaçam como testemunhos de esperança. Mas e quando essa luz se apaga? Quando as Escrituras nos lançam diante de histórias tão sombrias, tão brutais, que desafiam nosso entendimento de justiça, misericórdia e até mesmo da essência divina? É nesse limiar que começa a jornada pelas sombras da fé, um território da Bíblia que muitas vezes é silenciado, mas que expõe, com crueza e profundidade, a natureza humana em seu estado mais frágil e os insondáveis desígnios de Deus. Entre violência primitiva, incesto desesperado, política traiçoeira e a mais densa depravação, mergulharemos em relatos que chocam, perturbam e, acima de tudo, revelam como a verdade bíblica é muito mais complexa do que aparenta. O começo sombrio. Caim e Abel. Para compreender a escuridão que habita essas páginas, precisamos voltar ao princípio, ali onde o primeiro ato de fé se encontra com a primeira tragédia. Caim e Abel, irmãos diante do mesmo Deus, cada um trazendo sua oferta. Abel, com o coração puro, entrega o melhor do seu rebanho e encontra favor diante do Senhor. Caim, carregando um peso oculto na alma, oferece o fruto da terra, mas sua oferta é rejeitada. É nesse instante que a inveja nasce, ardendo como fogo em seu coração. Deus o adverte, lembrando que o pecado está à espreita, mas a ira já havia se enraizado em sua essência. O ciúme age como veneno silencioso, corroendo de dentro para fora. E tomado por ele, Caim convida Abel ao campo. Ali, em um instante de fúria cega, ergue uma pedra pesada e derrama o primeiro sangue humano. O grito de Abel sobe da terra até os céus, e o destino de Caim se sela para sempre. A maldição não é apenas castigo, mas condenação a uma vida de errância, de fuga, de carregar a marca de um crime que ecoaria para sempre. Este relato não é apenas sobre o assassinato entre irmãos, mas sobre a rapidez com que a maldade se apodera do coração humano, transformando um gesto em uma ferida que atravessa a eternidade. A justiça extrema, Sodoma e Gomorra e o incesto de Ló. O mal se espalhava como peste, a corrupção crescia como chaga, e Deus toma a decisão de purificar o mundo com o dilúvio. Mas a devastação não terminaria ali. Avançamos no tempo e encontramos Sodoma e Gomorra, cidades mergulhadas na mais profunda depravação. A iniquidade era tamanha, o pecado tão enraizado, que a própria terra clamava por justiça. Deus envia anjos para sondar o alcance da perversidade, mas a reação dos homens de Sodoma é tão abominável que sela o destino daquelas cidades. Ao amanhecer, o céu se abriu em chamas. Fogo e enxofre caíram como uma tempestade sobre Sodoma e Gomorra, consumindo tudo o que respirava. As cidades se dissolveram em cinzas, lembrança eterna da justiça extrema de Deus diante do pecado humano. Mas da ruína, uma figura corre desesperada. Ló, sobrinho de Abraão, conduzido pelos anjos para fora da destruição. Atrás dele, sua esposa olha para trás, presa ao passado, e sua curiosidade lhe custa a vida, transformada em uma estátua de sal, testemunho eterno da desobediência. No silêncio após a tragédia, Ló encontra refúgio em uma caverna com suas filhas. O medo as domina, e em sua visão distorcida, acreditam que toda a humanidade fora destruída. Tomadas pelo desespero, embriagam o próprio pai e, numa decisão impensável, deitam-se com ele para preservar sua descendência. Deste ato de incesto nasceriam os Moabitas e os Amonitas, povos que se tornariam inimigos constantes de Israel. A história de Ló não é apenas sobre a queda de uma cidade, mas sobre como o desespero pode corromper até mesmo os corações mais frágeis, deixando marcas que ecoam por gerações. A política do sangue, Davi e Urias. Avançamos agora para os dias de reis e batalhas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, já tinha visto vitórias, glórias e conquistas. Mas mesmo corações eleitos podem ser tentados. Ao entardecer, do alto de seu palácio, Davi contempla Batseba,
mulher de Urias, um de seus guerreiros mais fiéis. O desejo nasce ardente e o rei não resiste. Ela é trazida a ele e o fruto da união proibida logo se revela, uma gravidez inesperada. Para encobrir seu pecado, Davi trama, chama Urias, de volta do campo de batalha, esperando que ele durma com sua esposa e tome para si a paternidade da criança. Mas Urias, fiel ao código da guerra, recusa-se a desfrutar de conforto enquanto seus irmãos lutam. Desesperado, Davi escreve uma carta com sua sentença de morte, entregando-a nas próprias mãos de Urias para ser levada ao comandante. E assim, em batalha, Urias cai. O pecado de Davi não foi apenas adultério ou engano, mas o frio cálculo de sangue para esconder sua vergonha. Deus, porém, vê além das aparências. O profeta Natã confronta o rei, e a espada da justiça divina recai sobre sua casa. O filho de Batseba morre, e a vida de Davi é marcada por guerras e dores que jamais cessariam. Esse episódio não é apenas sobre luxúria e traição, mas sobre como até o mais justo dos homens pode ser seduzido pela escuridão quando cede à tentação. A depravação do povo, o levita e sua concubina. Nas páginas do livro de Juízes, encontramos talvez uma das histórias mais brutais de toda a Escritura. Um levita, viajando com sua concubina, busca abrigo em Gibeá. À noite, homens perversos cercam a casa onde estão hospedados e exigem que o levita seja entregue a eles. Em desespero, o hospedeiro oferece sua própria filha e a concubina do levita. A multidão leva a mulher, e durante toda a noite ela é violentada até perder a vida. Ao amanhecer, o levita encontra o corpo de sua concubina caído à porta da casa. Com mãos frias e olhos vazios, ele a coloca sobre o animal e segue viagem. Quando retorna à sua terra, toma uma decisão perturbadora. Corta o corpo da mulher em 12 pedaços e os envia a cada tribo de Israel como clamor de justiça. A atrocidade choca toda a nação e desencadeia uma guerra civil contra a tribo de Benjamim. O sangue derramado naquela noite não ficou limitado a uma casa, mas espalhou-se por toda a terra de Israel, as sombras da fé, de Caim a Davi, de Sodoma. A Gibeá, as Escrituras não escondem o lado obscuro da humanidade. Pelo contrário, revelam-no em sua crueza. São narrativas que nos obrigam a encarar as profundezas do pecado, o peso da justiça e a extensão da misericórdia divina. Nessas sombras, encontramos não apenas a degradação humana, mas também a lembrança de que, mesmo nas trevas mais densas, a presença de Deus ainda fala, ainda julga, ainda transforma. A queda de um juiz, Sansão e Dalila. Entre os juízes de Israel, nenhum foi tão forte e temido quanto Sansão. Consagrado desde o ventre de sua mãe, sua força vinha de um voto sagrado, um pacto com Deus que o separava do comum. Nenhuma espada podia vencê-lo, nenhum inimigo podia contê-lo. Mas a maior batalha de Sansão não foi contra os filisteus, e sim contra o próprio desejo. Dalila entrou em sua vida como sedução e veneno. Os filisteus, seus inimigos, ofereceram-lhe prata em troca do segredo de sua força. No princípio, Sansão brincou com as perguntas de Dalila, enganando-a com respostas falsas. Mas a insistência dela foi como gotas de água que, pouco a pouco, racham a pedra. Até que um dia, exausto, ele revelou: sua força estava ligada aos cabelos que jamais deveriam ser cortados. Dalila esperou seu sono profundo e, em silêncio, mandou rapar-lhe a cabeça. Ao despertar, Sansão já não era o mesmo. Os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o transformaram em espetáculo de humilhação. Cego e aprisionado, Sansão parecia derrotado. Mas seu coração voltou-se ao Senhor. Num último ato, diante do templo dos inimigos, pediu a Deus que lhe devolvesse a força. Com as mãos apoiadas sobre as colunas, derrubou a casa sobre si e sobre todos os que ali estavam. Sua morte se tornou sua maior vitória.
A história de Sansão ecoa como lembrete de que até os escolhidos podem cair na armadilha do desejo, mas também de que, mesmo nas ruínas, Deus pode cumprir seus planos. O sangue dos inocentes, Herodes e a matança das crianças. Quando a estrela brilhou no céu, anunciando o nascimento do rei dos judeus, os magos do Oriente foram em busca da criança prometida. Mas essa notícia, que deveria ser de alegria, despertou o medo e a fúria de Herodes. O rei, tomado pelo pavor de perder o trono, ordenou um dos atos mais cruéis da história: a matança dos inocentes. Em Belém e nos arredores, soldados invadiram casas, arrancaram bebês dos braços de suas mães e derramaram sangue sobre as ruas. O choro ecoava pela cidade como lamento coletivo, e a terra se cobriu de dor. Mas, enquanto Herodes espalhava morte, o plano de Deus já estava em movimento. José, avisado em sonho, fugira com Maria e o menino para o Egito, preservando a vida do Salvador. A crueldade de Herodes mostrou a ferocidade da escuridão, mas também a fidelidade divina em proteger aquele que viria como luz do mundo. A traição do amigo, Judas Iscariotes. Entre os 12 que caminharam ao lado do mestre, havia um homem cujo coração foi corroído pela cobiça. Judas Iscariotes, discípulo e tesoureiro, conhecia a voz de Jesus, via seus milagres e partilhava de sua mesa. Mas, em silêncio, alimentava uma ambição que o levou a entregar o Filho do Homem. Por 30 moedas de prata, preço de um escravo, Judas vendeu o Salvador. Na noite da ceia, Jesus o olhou nos olhos e disse: "O que tens de fazer, faze-o depressa." No jardim do Getsêmani, Judas se aproximou com um beijo, sinal de afeto que se tornou marca de traição eterna. Os guardas prenderam Jesus e o destino da cruz começou a se desenhar. Tomado pelo peso da culpa, Judas tentou devolver o dinheiro, mas já era tarde. O homem que trocou a vida eterna por moedas terminou seus dias, consumido pelo desespero. O julgamento do justo, a crucificação. Nada revela mais a sombra da fé do que o Calvário. Ali, o justo dos justos foi condenado como malfeitor. O povo gritou: "Crucifica-o!" E o Filho de Deus foi entregue ao suplício da cruz. A violência que atravessa toda a Escritura culmina nesse instante, quando o inocente carrega sobre si o peso de todos os pecados. Pregos atravessaram suas mãos, a lança perfurou seu lado, e o sangue jorrou como oferta final. O céu escureceu, a terra tremeu, e até as rochas se partiram. Foi no ápice da injustiça que se revelou o maior ato de amor. Pois, naquilo que parecia derrota, a vitória já estava escrita. As sombras e a luz. Ao longo das páginas sagradas, as sombras não são escondidas. Elas nos mostram o pior da humanidade: inveja, luxúria, traição, violência, desespero. Mas ao mesmo tempo, apontam para algo maior. Pois, mesmo nas trevas mais densas, a presença de Deus permanece. As sombras existem não para apagar a fé, mas para revelar a intensidade da luz que brilha no meio delas. O que você ouviu hoje é apenas o começo. Há muito mais a ser revelado nas páginas ocultas da palavra. Inscreva-se, ative o sino das notificações e prepare-se para os próximos capítulos, onde as sombras e a luz se encontram na voz de Cristo.